Bíblia agora no livro de Esdras. Lá no Velho Testamento, você abrir no livro de Salmos, você volta um pouquinho, você vai encontrar lá Salmos, Jó, Esté, Esdras. Esdras, capítulo 8. E nós vamos ler a partir do versículo 21. Salmos, bem no meio da Bíblia, os Salmos, aí você volta um pouquinho, tem Jó, volta um pouquinho de Jó, Esté, voltando mais um pouquinho você encontra o livro de Esdras, Neemias e Esdras, e capítulo 8, versículo 21 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahavá, para nos humilharmos perante o nosso Deus e para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso. Versículo 22. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Que o Senhor nos ajude a compreender a sua palavra e que possamos colocar em prática em nossa vida. Amém? Essa semana eu fui presenteado com um pacote especial de um aplicativo de música. Uma pessoa muito querida disse assim, você tem? Eu disse não. Você vou instalar no seu celular. Eu comprei um pacote especial e dá para compartilhar com mais pessoas, eu vou compartilhar com você. E aí compartilhou comigo. Eu confesso que eu sou muito de ouvir música. Mas eu comecei a mexer no aplicativo e comecei a procurar músicas antigas. E lá tem todo tipo de música. E eu achei uma música chamada Eu Preciso de Deus, de um grupo chamado Embaixadores de Sião, muito antigo. A maioria da igreja nunca nem ouviu falar. Era as músicas boas que eu escutava quando era criança. E a primeira frase da música diz assim: a canção do exílio foi um choro, e os naufrágios dos planos me deixou caído ao chão. Essa música ela começa fazendo uma referência ao momento em que o povo de Israel viveu quando foi levado para o cativeiro na Babilônia, o exílio na Babilônia. O Salmo 137, o salmista declara que lá junto aos rios da Babilônia eles choravam, lembrando de Jerusalém, porque aquelas pessoas que tinham levado eles para lá diziam assim, canta as músicas lá de Israel. E eles diziam assim, nós pegamos as nossas harpas e penduramos nas árvores que haviam lá próximo do rio e choramos. Porque como é que nós vamos poder cantar louvores ao Deus vivo, estando numa terra distante, estando numa terra de sofrimento? Embora eu já tenha escutado essa música muitas vezes, mas eu nunca havia parado para pensar nas palavras tão bonitas que o autor da canção usou. A canção do exílio foi um choro. E eu fiquei meditando nessa expressão e eu achei muito interessante. Porque parece ser uma história muito distante dos nossos dias. Israel foi levado para o cativeiro na Babilônia e lá sofreu. A semana passada, quem estava aqui na igreja viu o Ministério de Mídia à frente do trabalho, fez um trabalho fantástico. E eu estava sentado bem aqui na frente. E teve uma hora que eles cantaram um hino que fala do Salmo 126, que conta quando o povo retornou para Jerusalém.
E a letra do hino diz assim: parece que nós estávamos sonhando. E teve uma hora que eu parei de cantar e fiquei olhando para a letra e disse: meu Deus, como isso se parece comigo? E eu acredito que se parece também com você. Porque em algum momento da sua vida, você também foi levado para um exílio, não na Babilônia, mas diante de um problema você ficou preso e você chorou muito. Diante de uma dificuldade você se angustiou demais. Era para você ter continuado louvando a Deus, alegre, feliz. Mas muitas vezes você falou para você mesmo: como é que eu vou cantar se meu coração está partido? Talvez alguém aqui nessa noite, nesse exato momento, o seu coração esteja cantando a canção do choro. Oh Deus, até quando eu vou esperar isso? Deus, até quando eu vou suportar isso? Até quando? Até quando, Deus? Até quando? Talvez alguém aqui nessa casa ou nos vendo através da transmissão do culto esteja passando exatamente por esse momento, e a canção que está cantando nesse momento não é canção de alegria, é canção de choro. É canção de desesperança, canção de cansaço, canção de eu não sei mais o que cantar, Senhor. Eu já não sei mais o que orar. Eu tenho me ajoelhado para falar contigo, Deus. E eu não falo nada, porque eu só choro. Eu tenho me ajoelhado e a minha oração tem sido 1 minuto, nem isso tudo dá. Porque eu deveria falar e eu não falo, porque eu sei como está meu coração. Em todo momento eu escuto alguém falando: Deus vai fazer, Deus vai agir. E até quando, Senhor? Eu vou ficar esperando, esperando e esperando. Talvez alguém aqui essa noite esteja cantando a canção do exílio. Os naufrágios dos sonhos, dos planos, deixou você caído ao chão, porque as coisas não saíram exatamente como você pensava que ia sair. Mas acredite, Deus também está lá no exílio. Deus também está perto de você, nesse momento de angústia, de dor. E Deus tem agido de uma forma tão poderosa, mas tão grandiosa, que às vezes Deus está agindo e a gente não consegue, no momento que Ele está agindo, ver que Ele está agindo. No momento que a mão dele está operando, a gente não consegue ver que a mão dele está operando. E às vezes, para que Ele faça com que a gente enxergue a coisa boa que Ele está pronto para nos entregar, às vezes Ele tem que fechar algumas portas. Portas que a gente criava expectativa. Vai ser bom se eu entrar aqui. E às vezes Deus fecha, e a gente diz: de novo, Deus. E a gente vai para outra porta e Deus fecha. E a gente faz de novo, Deus. E vai para outra e Deus fecha. E a gente cansa e diz assim: por que, Deus? Por que, Deus? Por que, Deus? E Ele está dizendo: porque você ainda não acertou a porta certa. Mas você vai chegar lá e você vai ver o que eu estou fazendo. Você crê que vai ser assim? Creia, porque vai ser assim. O texto que nós lemos na palavra de Deus conta um período em que um homem de Deus chamado Esdras estava cativo lá na Babilônia e tinha um coração disposto a obedecer e a servir ao Senhor, mesmo lá na Babilônia. E ele mostrava através da sua vida, da sua devoção, da sua busca por Deus, que ele tinha um compromisso tão grande com Deus, que as autoridades da Babilônia percebiam que tinha alguma coisa diferente nele. E um dia, quando ele soube da situação que Jerusalém ficou, depois que o povo foi levado para a Babilônia, depois de um tempo lá, depois de muito tempo, ele chegou para o rei da Babilônia com um pedido muito ousado. E disse: ó rei Artaxerxes, eu gostaria de voltar para Jerusalém.
E eu queria reconstruir o templo lá em Jerusalém. Mas eu não tenho recursos, não. Eu vou precisar de recursos. O Deus a quem sirvo, ele pede sacrifício. Eu queria também animais para oferecer sacrifício. A reforma é muito grande. E vamos precisar de ouro e de prata. E eu não quero ir sozinho, não. Eu quero que algumas pessoas voltem comigo, porque eu quero reconstruir o templo do Deus Todo-Poderoso. Eu quero reerguer o altar de Deus, o Deus Criador dos céus e da terra. Eu quero reconstruir a casa dele. E quando ele falou isso para o rei, sabe qual foi a resposta do rei? Se você acompanhar no capítulo 7, você vai ver o que foi que o rei disse. O rei disse: você é sacerdote do Deus vivo. E você tem buscado conhecer a vontade do Deus, o que diz a lei desse Deus. E por causa disso eu autorizo você a voltar. E tudo que você precisar para servir ao seu Deus, eu vou dar. Seja ouro, seja prata, seja o que for, seja os animais, tudo que você precisar, os tesoureiros, eles estão autorizados a entregar para você. E não se preocupe não, e pode falar com o povo, que quem quiser voltar com você, pode voltar com você. Quem quiser voltar para Jerusalém com você, pode voltar com você. Eu autorizo. E aí Esdras ficou feliz da vida e foi falar com o seu povo, os judeus que estavam lá. E aí falou: olha, quem quer voltar? Quem quer voltar? Nós vamos voltar, nós vamos para Jerusalém. O rei concedeu, o rei foi benevolente. A boa mão do nosso Deus está conosco. Quem quer voltar? E aí quando chega no capítulo 8, se você tiver com a sua Bíblia aberta, você vai ver que o rei deu algumas orientações, pedindo que ele formasse uma equipe, para que juntos pudesse fazer aquilo que estava no coração de Esdras, que Deus tinha colocado. E aí nos primeiros versículos aparecem as pessoas que decidiram voltar para reconstruir o templo. E aí o povo começa a orar, começa a jejuar, mas quando chega no versículo 21 e 22, essa comitiva que ia voltar, começa a aconselhar Esdras dizendo assim: seria bom pedir ao rei também uma guarnição para levar a gente de volta, porque é muito ouro e muita prata que a gente está levando. E possa ser que aconteça alguma coisa no caminho. E como o rei já foi tão bom com a gente, tão bom, seria bom pedir que ele disponibilizasse uma tropa, uma parte do exército, uma guarnição, para ir tomando conta da gente. Olha o que diz o versículo 22. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles. Ele tinha falado tão bem de Deus, tão bem, do Deus Todo-Poderoso, que o rei disse: é o Deus Todo-Poderoso? É, pode ir, leve. E o rei faz mais assim: e quem desobedecer ao Deus de Israel será morto. Ninguém pode fazer nada com vocês, porque vocês estão servindo ao Deus Todo-Poderoso. Aí eles vão lá, comemoram e dizem: vamos pedir uma guarnição? Aí Esdras fala: eu teria vergonha de pedir uma guarnição, porque eu estou dizendo que Deus é poderoso, é o Deus do universo, o Deus que criou tudo, que tem todo o poder, e agora precisa de homens para guardar a gente. Eu tinha vergonha de pedir isso ao rei. E aí Esdras diz assim: porque a boa mão do nosso Deus é sobre todos que o buscam. A boa mão do nosso Deus. E quando você lê o livro de Esdras, essa expressão aparece várias vezes. Ele falando: a boa mão
do nosso Deus está conosco. A boa mão do Deus Todo-Poderoso está conosco. A boa mão do Senhor está contigo nesse momento, cuidando, guardando, livrando todo mal. Mesmo nos momentos em que você olha e diz assim: não estou entendendo nada, está dando tudo errado. Talvez esteja dando tudo errado para você, para Deus não. Ele já tem a tua história, assim como nós cantamos essa noite, escrita do começo, e Ele já sabe o fim. Ele sabe o que está fazendo. A palavra de Deus diz em João 13:7, o que eu faço agora, você não entende, mas vai entender depois. Talvez agora você esteja cantando a canção do exílio, chorando, e dizendo: por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? E Deus está do outro lado, dizendo, sorrindo, dizendo assim: eu sei por quê. Você ainda vai cantar uma canção diferente dessa. Vai chegar um momento que você vai fazer como o povo que voltou fez no Salmo 126. Parecia que estava sonhando. Isso não pode ser verdade. Como é que isso aconteceu? Como é que deu certo? Foi a boa mão do Senhor, cuidando da tua vida e preparando o melhor para você. Sabe, queridos, hoje é um dia muito especial para mim, mas muito especial mesmo. Hoje, 21 de agosto, é um dia muito especial. Há 9 anos atrás, quando eu me casei com aquela jovem linda e maravilhosa que está ali, nós compramos tudo, deixamos na casa de Marta e Júnior, ficou lá tudo estocado. Nós vimos uma casa onde nós iríamos morar e a casa estava quase pronta, faltava pouca coisa. Nós fomos até a casa da proprietária e ela falou assim: olha, só falta colocar uma parte da cerâmica. Mas como essa semana choveu, na próxima semana a gente coloca e você pode vir para cá. E aí, mais uma semana. E a gente tinha casado. E na semana seguinte ela disse assim: eu precisei usar o dinheiro que eu ia pagar o pedreiro. Aí eu só tenho dinheiro na próxima semana. Aí na próxima semana você já pode trazer os moldes, já pode ficar aqui. E passou mais uma semana. E ela disse: olha, o pedreiro não veio. Tem que esperar mais uma semana. E essa conversa foi se rendendo durante quase 1 mês e meio. O coração se enchia de expectativa. É hoje. É hoje. Tudo pronto. E a proprietária dizia assim: mais uma semana. Com mais uma semana eu lhe entrego. Com mais uma semana eu lhe entrego. Isso foi rendendo e foi passando, e o coração foi ficando angustiado, angustiado, angustiado. E aí passou o mês de abril, maio, junho, julho. Só mais uma semana. Só mais uma semana. E aí um dia eu havia conversado na empresa que eu trabalho com o gerente operacional, que é muito meu amigo, e havia conversado com ele. E ele disse assim: vou ver o que eu faço por você. Mas assim como na história de José, que o carcereiro, o copeiro esqueceu de José, eu acho que ele se esqueceu de mim também. E quando foi um belo dia, um dia qualquer, desses que a gente nem espera muita coisa dele, a proprietária da casa disse assim: fique com a chave, pode ficar com a chave, porque aí garante que é seu. E eu fiquei com a chave. E quando eu me acordei no dia 21 de agosto de 2014, eu me ajoelhei, orei, fiz a minha devocional. E o texto da devocional era Salmo capítulo 18, versículo 19, que diz assim: o Senhor trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque Ele se agradou de mim. Eu li, orei, não entendi nada, nada. Fui-me embora trabalhar.
E quando chegou lá, teve um evento, teve uma reunião. E quando acabou a reunião, o gerente operacional, ele passou por mim assim, com a cara muito fechada. Aí ele fez assim, vai na minha sala. E ele não é desse jeito. Ele é muito animado, muito alegre, muito gente boa. Ele passou por mim assim, disse, vai na minha sala. E eu fui lá na sala dele. E quando eu cheguei lá, ele disse assim, ó, tem 5 chaves aqui. Tem 5 apartamentos. Escolhe um para tu. Sabe o que foi que eu respondi? Quero não. Vou ficar com a casa mesmo. Ele olhou para mim e fez assim, ó, eu não vou te ajudar com R$1 a pagar aluguel. Vou não, nem me peça aumento, que eu não vou dar não. Agora fala o seguinte, liga para tua mulher, que mulher que decide isso. Liga para ela e fala com ela. E aí eu liguei para Glaucia, falei para ela, ela quase desmaia. A gente correu, foi lá de noite, ainda estava sem a instalação elétrica, a parte da CELP não tinha ligado, a gente chegou lá. Quando viu, já pegou a vassoura, já limpou tudinho, já passou o pano, limpou. Traz os móveis, leva tudo para lá, quando vai a hora de dormir, não tem energia não, tem que ligar para a CELP. E aí a gente estava como quem sonha. O tempo de choro passou. Aquela agonia, aquela inquietação, hoje a gente conta sorrindo. Foram vários meses de agonia, mas hoje a gente fala disso sorrindo. Sabe por quê? Porque foi a boa mão de Deus que estava todo o tempo no comando. Quando eu olho para trás e vejo mais uma semana, Deus, por que Deus? Outra semana, de novo Deus. Um mês, Deus, aí já é demais. 2 meses, 3 meses, 4 meses. Deus, que é isso? E Deus sorrindo do outro lado, dizendo assim, desiste disso. Para com isso, larga isso. Eu estou fazendo por você. E talvez esteja acontecendo do mesmo jeitinho na tua vida. Não com uma casa, mas outra coisa que você está esperando muito da parte de Deus. Você está orando, está chorando, está inquieto, está agoniado, está tendo a tua paz. E tem perguntado para Deus, por quê, Deus? Até quando? Até quando? Até quando? Até chegar o tempo de Deus. E quando o tempo de Deus chega, a canção do exílio, ela vira um sonho. Parece que eu estou sonhando, não é, pode ser verdade, não. Eu já tinha escutado muitas histórias só com os outros. Isso acontece na vida dos outros. Comigo isso nunca vai acontecer. Até que chegou a minha vez. E acredite, vai chegar a sua também. Talvez seja ainda hoje, talvez seja amanhã. Se eu fosse você, não ficava em casa, não. Eu vinha a semana todinha para ouvir o que Deus quer falar comigo. Porque pode até ser que Ele não conceda essa semana, mas Ele vai dizer assim, espera que eu estou trabalhando. Fica tranquilo. É a boa mão do Senhor que está conduzindo tudo na tua vida. E você ainda vai glorificar o nome dEle por causa disso. Amém?